Aleluia. Boa tarde. Ainda bem que temos a live a processar naturalmente. Ainda temos a live garantidamente garantida. Garantidamente. Aleluia. Maranata. O tempo está cumprido. O machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores infrutíferas serão cortadas e lançadas no fogo. O tema da minha mensagem hoje é: eu vim para estragar os negócios da corrupção. Eu vim para destruir os negócios Já estás preparado? Eu sei que já estás preparado. Eu vim para estragar os negócios dos comerciantes. Preste bem atenção. A Bíblia relata um episódio muito caricato, humanamente falando. Um homem santo entra dentro do templo, o homem mais santo que neste mundo já passou, e este homem se chamou, ainda chama-se, e se chamará Jesus Cristo. Entrou no templo, e diz a Bíblia que estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Presta atenção. Lançou fora do templo todos os comerciantes e também os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e também derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito, do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ok? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus
não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia do homem. Amém? Saibam disto. Eu disse um episódio, um cenário muito estranho para aqueles que não entendem a palavra de Deus e a vontade dele, que é a sua palavra, claro. Mas aqueles que são os filhos, eles puderam justificar essa sabedoria. E os apóstolos entenderam naquele dia, quando ele ressuscitou, e creram na Escritura. Ok? Por que os apóstolos compreenderam, entenderam? Porque eles conseguiram justificar a sabedoria de Deus. E por que eles conseguiram justificar a sabedoria de Deus? Porque haviam se tornado filhos. Jesus disse que só os filhos justificam a sabedoria do Pai. Os alheios não entenderam o que Jesus teria feito naquele dia. Perguntaram: qual é o sinal que tu fazes para que a gente creia em ti? Fazendo estas coisas, que sinal nos mostras? E ele disse: eu vou vos mostrar o sinal do profeta Jonas. Derribem este templo e eu vou edificá-la em 3 dias. E os tolos que não teriam justificado porque não compreenderam a vontade, a palavra de Deus, então foram diretamente para as coisas da terra, as coisas materiais, as coisas dessa vida, que era o betão, o cimento, as pedras formosas, e justificaram-se na carne. E disseram: nossos pais edificaram esse templo em 46 anos, e tu em 3 dias a edificarias? E Jesus não lhes respondeu, porquanto sabia que estava a falar com tolos e não poderiam compreender nada. Agora vamos falar verdadeiramente ou diretamente desse cenário estranho aos olhos dos tolos, mas que é sabedoria de Deus justificada pelos seus filhos. Como assim? O homem mais santo, o santo dos santos, o homem mais santo que a terra já recebeu, nem mesmo Enoque, nem Noé, nem tampouco Abraão, Isaac, Jacó, quiçá os profetas como Elias, nem João Batista chegou ao nível, nem mesmo o homem mais manso que a terra já teria recebido era tão santo como Jesus. Estou a falar Moisés. Jesus, como está escrito, não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca houve engano, desde o seu nascimento, sem mistura, sem mácula. Glória a Jesus, uma virgem que concebe sob o poder do Espírito e nasce um filho. Glórias, o Filho de Deus, que cresce sem pecado e morreu sem ter cometido nenhum pecado. Então, é o homem mais santo que a terra já recebeu, pois todos pecaram e todos teriam sido destituídos da glória de Deus. Mas ele não pecou, nem engano houve na sua boca. Agora estamos a ver, a tomar uma atitude, parece de um homem rude, e entra no templo e faz um azorrague de cordéis e lança fora do templo todos, derribando as mesas dos cambiadores, lançando fora os bois e as ovelhas,
e também espalhando o dinheiro daqueles que estavam a fazer o câmbio e também jogando fora os que vendiam as pombas com essas palavras: tirai daqui esse, não façais a casa do meu pai casa de venda. A casa do meu pai casa de venda. Isto é, não façais. Quando é que eles fizeram a casa do Pai de Jesus Cristo casa de venda? Nós vimos que no templo eles vendiam bois, ovelhas, pombas e também trocavam dinheiro, ou então cambiavam a moeda. Isto é negócio. E no templo, não é fora do templo, dentro do templo. Não, você não entendeu. Vendiam dentro do templo. Faziam negócios dentro do templo. Vendiam bois e ovelhas e pombas e também trocavam dinheiro. Veja só, havia uma justificação para os israelitas, para os judeus. Qual a justificação? Ninguém vendia isso para mais ou menos levar para casa. Quer as ovelhas como as pombas e também como os bois, assim como a permuta financeira, tudo era para o serviço do templo. Para o serviço do templo. Isto é, aqueles que iam sacrificar no altar de Deus e que não tinham os animais, quer vacas ou então bois, como ovelhas, assim como pombas, não precisava ir procurar. Então, lá dentro já tinha um negócio, lá mesmo já se fazia essas vendas. Você vinha somente com teu dinheiro e se vinhas com moeda estrangeira, também já tinhas aí a troca de moeda. Tinha os cambistas, os trocadores, a casa de câmbio, te trocava a moeda estrangeira e com a moeda israelita você comprava quer o boi, quer ovelha, como pomba, e assim você se aproximava até o altar, diante do sacerdote, quer para oferecerem sacrifícios, como holocausto, sei lá, dízimos, qualquer coisa, sacrifício pacífico, sacrifício pelos pecados, todo tipo de sacrifício, ofertas pacíficas, ou então de paz, tudo era para o serviço do templo. Ninguém comprava para mais ou menos ir criar. Eles compravam para usar mesmo lá. Trocavam dinheiro para usar lá. Ok? Havia, humanamente falando, uma justificação. Mas Jesus não admitiu isso. Jesus não admitiu nenhuma justificação para este ato pecaminoso. Isto é, transformando o lugar de oração como lugar de vendas. Ok? E assim os lançou fora. E os judeus indignados questionaram se qual é o sinal que deveria lhes mostrar para que eles pudessem crer. Em outras palavras, que isso que você está a fazer significa o quê? Então, se você mesmo é o dono, como estás a dizer, a tua casa, então nos mostra um sinal maravilhoso. Estás a dizer que é a casa do teu pai, então nos mostra um sinal. E assim a gente vai crer em ti. Veio Paulo e disse que os judeus buscam sinais, enquanto os gregos buscam sabedoria. Pois a pregação do evangelho para esses judeus que buscavam sinais era escândalo. E para os gregos que buscavam sabedoria era tolice, loucura. Ouviu? E naquele dia se cumpriu o que estava escrito. O zelo pela tua casa me devorará. Não se cumpriu naquele dia, mas se cumpriria no Calvário. Porquanto, com este crime, estou a contar a analogia da história, por este crime condenaram Jesus. No dia do julgamento, trouxeram este crime. Alguém disse para testemunhar. Tinha que ter mais de 2 testemunhas para que a demanda fosse confirmada e assim pudessem executar o Senhor. E apareceram vários testemunhos, várias causas, várias causas, ok? Como se diz hoje na linguagem do direito, vários crimes. Então, mas o que foi mais válido
é esse. Ouvimos ele dizer: derribem esse templo e em 3 dias levanto ele. Ouviram? E por que este é o crime no qual mataram o Senhor? Sim, porque ele profetizou naquele dia que assim seria, que seria derribado o templo e ele em 3 dias poderia levantá-lo. Mas como eles eram tolos, defensores da carne, defensores da religião, defensores das coisas da terra, eles mataram o Senhor por causa do templo, que eles achavam que a salvação estava no templo, que eles achavam que o templo era mais que o próprio Deus. E um certo dia, Deus disse assim: quem é o maior? A oferta e o altar. E quem é o maior? O que está sentado no altar ou o templo? Quem é maior? É o que está dentro do templo, o dono do templo ou o templo? Quando o templo é formoso, quem é que recebe a glória? É o templo ou o dono do templo? Se o vaso é de honra, quem é que recebe honra no vaso de honra? É o vaso ou o dono do vaso? Então, por isso, eles não entendiam essas coisas. Eles adoravam o templo. Eles achavam que o templo era maior que o Senhor. Eles achavam que a oferta era maior que o altar. Eles achavam que o altar, aliás, o ouro que era a oferta, era mais sagrado do que o próprio altar. Se esqueceram que o altar é que santificava a oferta e não a oferta que santificava o altar. Agora você veja, a história se repete. A história se repete. Como Israel foi o símbolo, a simbologia das coisas exatas, que é o reino e a graça e a verdade, que se manifestou em Jesus Cristo, então nós vimos que esse templo representava o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, a morada de Deus na divindade, o corpo da divindade, Jesus Cristo. Ok? Então por isso ele disse: derribem esse templo, o templo de Deus, e eu levanto ele em 3 dias. Eles na verdade derribaram o templo, e no 3º dia ele levantou, ressurgiu dos mortos. As ânsias da morte não puderam reter o Senhor, e no 3º dia ressuscitou. Se cumpriu a palavra de Deus. Ok? O zelo pela tua casa vai me devorar. O que é isso, zelo? Jesus tinha o zelo da casa de Deus, porquanto eles haviam transformado a casa de oração, a casa de Deus, que seria chamada em todas as nações, casa de oração, em lugar de vendas, negócio, comércio, casa de ladrões, ou então covil de ladrões e salteadores. Por isso, inverteram a regra. E os negócios eram já mesmo aí. E com a justificação diabólica e carnal. Parece que Deus aceita o pecado se o mesmo pecado vai beneficiar Deus. Deus não beneficia nada do pecado. Até as ofertas que se traz perante Ele têm que ser santas, de origem santa. Se forem roubadas no pecado, prostituição, Deus não aceita essas coisas. Assim, os nossos templos, que somos também templos do Espírito Santo. Então, os nossos corpos, para serem oferecidos a Deus como sacrifício, precisam ser santos. E assim o sacrifício será santo e também puro. E se for santo e puro, poderá ser também agradável a Deus. É isso que Paulo fala. Apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício santo e puro e também agradável a Deus. Mas se nós oferecermos, apresentarmos os nossos corpos a Deus em sacrifício, mas porém os nossos corpos são moradas de demônio através de uma vida de pecado, estamos poluídos da imundície, então estamos a oferecer sacrifício imundo a Deus, e Deus não aceita sacrifícios imundos. Por isso Paulo aconselha as pessoas, ao levantarem as mãos para adorar a Deus, que têm que ser mãos santas. Tornai a levantar as vossas mãos, levantai as vossas mãos santas em todo lugar, sem contenda. Isto é, mãos santas. Aliás, Davi fala disso
quando ele fala a respeito, glórias ao Rei Jesus Cristo, fala a respeito de quem poderia entrar no santuário, mostra isso somente aqueles que tinham mãos puras, também lábios puros e corações puros. Somente esses estavam habilitados, capacitados para entrar no santuário de Deus, para poder adorar o Rei. Também Paulo fala que é verdade que pelo véu que se rasgou, um novo caminho foi aberto. Mas quem são os que estão habilitados para entrar no caminho do santuário que é novo e não o antigo? Somente aqueles que foram lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus. E Paulo disse, todos nós, com ousadia, podemos entrar no santuário do Senhor pelo novo caminho que se abriu e pelo véu que se abriu também. O caminho é novo e o véu se rasgou. Glória a Jesus, mostrando o caminho do santuário. E o santuário é um lugar santo, aonde somente os santos poderiam e podem, porque existe ainda esse santuário espiritual, podem entrar no Santo dos Santos para adorar o Senhor. O mesmo Jesus reprovou as duas adorações que existiam em Israel. A adoração do monte, aleluia, dos montes de Samaria e a adoração do templo de Jerusalém. Então havia uma contenda entre os dois povos e cada um defendia a sua adoração, o seu santuário, o seu lugar santo. E alguma mulher questionou Jesus qual é a verdadeira adoração. É do templo em Jerusalém ou então nos montes de Samaria, porquanto a mulher era samaritana. E Jesus disse, nem no monte, nem no templo adorareis ao Pai, mas sim os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E Jesus disse que esta hora já tinha chegado de verdadeiros adoradores que poderiam se levantar na terra para adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Agora você veja, sim, a história se repete. Estamos a ver homens com mãos sujas, com mãos imundas, levantando as mãos pecaminosas, cheias de sujidade, perante Deus para adorá-lo, lábios impuros, abrindo os lábios, oferecendo o incenso podre, o lixo do mundo, diante do trono da graça. Deus não é um Deus imundo, Deus é um Deus santo. Sede santos como é santo o vosso Senhor que vos chamou. Então aqueles que quiserem se aproximar de Deus, não somente devem crer, mas também devem se santificar, porque são duas coisas que não podem agradar a Deus. É os que não podem crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e também os que andam na carne não podem agradar a Deus. Ouviu? O imundo não pode trilhar o caminho do santuário. Somente os santos entram neste caminho. E ninguém é santo por si mesmo. Sim, a santificação é pelo sangue de Jesus Cristo. Agora as pessoas precisam, aleluia, participar da obra da santificação através da fé e do arrependimento das obras mortas. E assim como disse o apóstolo João, se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. E assim nós participamos da purificação, da santificação, da redenção através do nosso esforço, da nossa fé e do nosso arrependimento para vivermos em novidade de vida e aceitarmos o desafio de andar, glória a Deus, nas pisadas de Jesus, carregando a nossa cruz, não as nossas cruzes, a nossa cruz individualmente, seguindo o caminho do santuário. A ação do nosso Senhor foi introduzido, não com sangue dos bodes nem dos bezerros, mas com seu próprio sangue para aí interceder e oferecer a redenção, o sacrifício de uma vez só. Aleluia, glória a Deus, e todos aqueles que puderem se chegar a Ele, pudessem ser santificados por Ele. Ok? A história, eu disse que se repete. Hoje temos esse povo que estão a fazer comércio e negócios na casa de Deus. Sim. Hoje temos esses falsos adoradores que se apresentam perante Deus para oferecerem um incenso nas narinas de Deus. Hoje temos mãos sujas que se levantam perante Deus. Hoje temos corpos imaculados, não imaculados, corpos sujos, corrompidos, que são apresentados no altar de Deus. Hoje temos os cachorros que sobem, carne de cão que é oferecida no altar de Deus. Hoje temos o preço da lameira, ou então da prostituição que é trazido no altar de Deus. Hoje temos tudo isso. Este templo, aleluia, onde eles tinham transformado em negócio, hoje é a sua igreja,
onde os pecadores estão lá reunidos em nome de Jesus, mas com vidas todas sujas, cantam, falam de Deus, louvam, honram a Deus com lábios, semelhantemente aos judeus que criam em Jesus Cristo, não de coração, mas com boca, com lábios. E assim Jesus diz, vós me honrais com os lábios, pois não com os vossos corações. E sabe por que vocês me honram com os lábios? Porque vocês me honram com os mandamentos dos vossos pais. E assim a terra está contaminada e a igreja está contaminada no meio desse mundo corrupto. Eu falei no sábado, no domingo, na reunião dos servos, e também voltei a repetir aqui numa das lives, vivemos o dia da extrema corrupção. A corrupção alcançou o seu extremo e os povos desviados. Há sim a apostasia dos últimos tempos, que disse o apóstolo Paulo. Vivemos esses dias. Os mesmos que pregam o evangelho não conhecem o evangelho. Os que honram a Deus, honram-nos com os lábios. Os que aplaudam a Deus com mãos imundas. Os que dizem são de Deus não conhecem a Deus. Os pregadores são piores do que, aleluia, o espinheiro. E quem quiser lhes tocar tem que se armar como a haste. E vivemos os dias da corrupção, onde os templos, a casa de Deus, se tornou lugar de negócio e comércio. Pois o apóstolo Pedro já advertiu que nos últimos dias eles, os pregadores da corrupção, ministros corruptos, poderiam fazer do povo como um negócio. E Paulo disse que nos últimos dias muitos iriam se apostatar na fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. E estamos a viver esses dias, igrejas contaminadas, pregadores falsos, hipócritas, como disse Paulo, paredes branqueadas, e eles dizem que eu estou a lhes bater, eles dizem que eu estou a lhes bater, estão esperando a minha queda, e vão esperar e não vão ver a minha queda, e no inferno vão saber que deixaram um profeta na terra. Hoje agora virou moda. Virou moda quando você prega a verdade, quando você prega o evangelho da cruz, então as pessoas profetizam já a tua queda, esperam a tua desgraça para te zombarem. Mas desta vez vocês não vereis isso, porque aquele que estava a pregar aqui na terra desceu do céu para vir completar e abreviar todas as coisas. Sim, veio para destruir os vinhateiros malvados e não a sua vinha. E veio para trazer, ou então alugar a sua vinha a outros vinhateiros que vão lhe dar frutos. E você que é vinhateiro malvado, tu serás despojado. Sim, aleluia. E ele já começou a queimar as vossas cidades e começou a matar também os vinhateiros maus. E já começou a arrendar a vinha a outros lavradores que vão lhe dar frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Quem prega a justiça, assim, glória a Jesus Cristo, é comparado com outros que pregaram a justiça. Sabe, é verdade que todos aqueles que pregam a justiça e não vivem a justiça, o seu fim será desastroso. Todos aqueles que pregam a cruz e não amam a cruz são chamados hipócritas, as sepulturas caiadas, que os seus desvarios em breve serão conhecidos, que seus pecados vão se manifestar. Paulo disse que os pecados de muitos se manifestarão depois de muito tempo e de outros depois do juízo. O mesmo Paulo disse que, aleluia, a luz começou a brilhar, ou então brilharia na terra, e como já está a brilhar, para revelar a obra de cada um. A obra de cada um será revelada e manifesta pela luz, e o fogo provará também a obra de cada um. A obra, glória a Deus, que for consumida pelo fogo, vai sofrer detrimento. Ai daquele que a edificou, também vai morrer pelo fogo. Estão a entender? O mesmo fogo que queima a obra é o mesmo fogo que vai queimar o edificador desta casa imunda. As casas imundas não podem suportar, glória a Jesus Cristo, fogo, pois eles edificaram a casa com material impróprio, feno, palha, madeira. E esses elementos não podem suportar o fogo. E a luz já começou a revelar. E por isso muitos escândalos na terra. Aqueles que vocês achavam que eram homens de Deus, hoje estão a mostrar que nunca foram homens de Deus. E eu vejo uma geração de pecadores emocionados. Estão a dizer tudo. Porque não, ai que grandes atitudes. Nunca conheceram a Deus. São as hipocrisias que estão a ser desmascaradas, porque o mover do Espírito, a luz está a brilhar na terra, e tudo que estava oculto está a se revelar na terra. Não vai ficar nada escondido.
quer boas obras como más obras. Assim também como não se pode edificar uma cidade, aleluia, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem tampouco se acender a candeia para se colocar debaixo da mesa. Também ninguém vai se esconder diante da luz do Evangelho. Todas as obras vão aparecer assim. E nós cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade. E as nossas candeias estão acesas. E os nossos caminhos estão iluminados. Pois guardamos sua palavra no seu coração. E a sua palavra se tornou lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E assim as nossas boas obras são a ser reveladas ao mundo. E também os nossos caminhos estão iluminados. E andamos de dia e não de noite. Pois o dia tem 12 horas. Somente aqueles que andam de noite tropeçam. E os que andam de dia veem a luz do dia. E assim jamais vão tropeçar. Esta luz é Jesus de Nazaré. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Guardei tua palavra, ó Deus, e assim eu não vou pecar contra ti. Quem quiser falar, fala conforme a palavra de Deus. E aquele que Deus enviou, aleluia, deve falar a palavra de Deus. E Deus não lhe dá o Espírito por medida. E por isso nós estamos a pregar o que nós vivemos. Mas nós tivemos beaucoup, como diz o povo da França, beaucoup de hipócritas, beaucoup de blá 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 blá, barulhentos, beaucoup de papagaios, os papagaios imitadores do Evangelho, os papagaios imitadores de Paulo, os papagaios imitadores de Emmanuel, os papagaios que imitam, sim, falando som sem distinção, não entendem nem compreendem o que eles falam, somente decoraram para ir imitar e assim aplaudiram as pessoas. Os nécios aplaudiram, os nécios, os estúpidos, os tolos acharam que descobriram verdade e muita sabedoria. E agora é só frustração na terra. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os desvarios de cada um vão aparecer à luz da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nada ficará escondido para sempre. Sabe por quê? Porque todas as coisas serão manifestas à luz da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Sabe por quê? Porque Ele prometeu assim. E nas duas coisas imutáveis é impossível que Ele minta. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê? Porque Ele prometeu assim. Aleluia. Que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Sabe por quê? Porque a sua palavra diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não vai permanecer em casa. Somente os filhos vão permanecer em casa. Sabe por quê? Porque eles não aceitaram ser libertos pelo Filho. Há um Filho que liberta os pecadores, como está escrito. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não aceitaram a libertação do Filho. Esconderam seus pecados e andaram, sim, à noite, cometendo todo tipo de torpeza. E pensaram que ficarão impunes. O que o homem semear é o que ele vai colher, ok? Estão a semear a morte, estão a colher a morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas tu que me ouves, arrependa-te e se converta, nasça de novo, para dar frutos dignos do arrependimento, obras dignas de arrependimento, para você não andar de hipocrisia em hipocrisia, mas sim para andar de fé em fé e para ser transformado de glória em glória. Sabe por quê? O meu justo vive pela fé. Sabe por quê? Assim, o anjo falou a Daniel, vem dias da corrupção, tempos trabalhosos, difíceis, que os homens andarão de um lado para outro, mas todo aquele que for santo deve ainda se santificar mais, e o imundo deve ainda cometer imundície. É isso que nós estamos a ver, porquanto o dono da vinha veio para desmascarar as mentiras, o dono da vinha veio para destruir, aleluia, todo engano, o dono da vinha veio para dar salário de cada um, segundo a sua... O dono da vinha vem tomar a sua vinha, é o reino de Deus que se manifesta na terra, e com muito poder, e o machado está colocado à raiz das árvores, e todas as árvores infrutíferas já começaram a ser cortadas. Ah, sim, e as candeias fumejantes, que durante muito tempo, em vez de se acender, andaram aleluia, glória a Jesus Cristo, a botar fumo que incomoda, glória a Jesus, o reino de Deus, agora as candeias serão destruídas. Deus deu tempo, por quanto Ele disse, não apagou a candeia que fumegava, nem tampouco quebrou a cana que estava torta, mas essas canas tortas não se endireitaram pelo tempo que lhes foi dado, essas candeias fumegantes não se acenderam, continuaram a fumegar. O Senhor não vai tolerar mais, porquanto o tempo é este.
É o juízo de Deus na terra. É o julgamento. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Se o julgamento começa na minha casa, o que vai ser lá fora? Ele começou a julgar a sua igreja, pois já está com a pá na sua mão, já está a limpar a sua era, e já começou a juntar os trigos nos celeiros, e também começou, glória a Deus, a queimar a palha com fogo que jamais se apagará. Oh, falsos mestres, não vos avisei? Há 5 anos atrás, eu vos falei disso. 5 até não, né? Há 7 anos atrás. Eu vos adverti, eu disse que teria chegado o tempo do juízo de Deus, em que as peças nos altares seriam removidas, desmascaradas, pois também quer o escândalo, quer o juízo, fazem parte dos sintomas do grande avivamento. Quando eu estive no monte, eu vos mostrei sinais de sintomas do grande avivamento. Grande avivamento precedido de grandes catástrofes. E nós estamos a ver os grandes catástrofes que precedem o grande avivamento. E dentre as catástrofes, eu especifiquei e disse também os escândalos na religião, como na política, são catástrofes. Ouviu? Estamos a ver tantos escândalos. Infelizmente, e o gado é que está a sofrer, pois tiveram vã esperança, confiaram nos desleais. Sua fé se apoiou não no poder de Deus, mas nas filosofias. Porquanto lhes pregaram filosofias, heresias, mentiras, sabedoria dos homens, e a fé foi apoiada nessas mentiras aí. É como edificar a casa na areia. Sim. E agora está aí. Os ventos, aleluia, está a levar tudo. A luz está a mostrar tudo. E o fogo está a queimar tudo. Amém? Por isso, isso que aconteceu em Jerusalém no templo, está a acontecer também agora. Primeiro, corrupção da igreja. Extrema corrupção. Não há diferença entre a igreja e o mundo. É olhar para o mundo lá fora e olhar para a igreja. Não são nem irmãos. É muito mais que irmãos. Não sei qual é o termo que não sei. A mesma pessoa. Então não são irmãos, não. É o mundo na mesma. A mesma pessoa lá fora e aqui. Não há diferença. A única diferença é que esta pessoa lá fora lhe chama o mundo, é que eles chamam a igreja. Ouviu? A mesma pessoa tem 2 nomes. Assim como mais ou menos alguém na família lhe chama outro nome. Desde a infância. Mas lá fora, no trabalho, na escola, eles chamam o nome oficial. Talvez esse nome lá na família até nem conhecem. Os amigos, parentes. E se você lá lhe perguntar, quero falar com João Manuel Antônio. Você não, aqui não vive João Manuel Antônio. Mas se você falar, eu quero falar com Kialunga. Vai falar, o mano Kialunga está aqui. Ouviu? E vai lá no outro círculo, quero falar com Kialunga. Não, isso aqui não trabalha Kialunga. Aqui não existe nenhum Kialunga. Não, tem outro nome, João Manuel. Ah, sim, João Manuel Antônio é nosso colega. É nosso amigo, é nosso colega. Tá a entender? É essa a diferença. Só são os nomes, mas a pessoa mesma. E o Kialunga daqui de dentro é um hipócrita. E o Kialunga lá de fora é um libertino. Aqui é um hipócrita, porquanto é conhecido, então faz todas as coisas para não ser visto. E lá fora, ninguém sabe nada que ele é crente, não tem nada de se escandalizar, faz o que ele quiser. A vida, deixa a vida te levar. Deixa a vida te levar. Aqui não. Aqui cuidado. Anda com prudência. Abre o olho. Vê se tem alguém que te conhece antes de praticares a tal impiedade. Vê se não tenha um parente, um conhecido. Vê se a situação está controlada. É a única diferença.
Mas Deus sonda os corações, conhece até as intenções dos corações, até os pensamentos, até os rins são sondados. Aquele que chama as coisas que não são como já fossem, ele faz isso. Então ninguém escapa aos olhos dele. Como está escrito, diante dele todas as coisas estão patentes. Até o inferno. Nada escapa. E agora? O julgamento veio e ele está a desmascarar, está a revelar, está a desvendar. Vós, não importa em que país vocês estão, um certo dia, quando comecei a falar essas coisas, vocês me julgavam. Vocês diziam que eu estava a procurar um lugar ao sol, que eu seria a próxima vítima, que será desmascarado. Serás desmascarado. Você está a usar essa mensagem para você aparecer. Sabe quantos anos passaram? 7 anos desde o primeiro dia que comecei a pregar essa mensagem. Estou a falar 7 anos, a mensagem sendo ouvida nas redes sociais. Eu não prego há 7 anos, não. Desde o primeiro vídeo que eu gravei, em algumas horas já tinha milhares de pessoas. Muitos voltaram para trás por causa do discurso duro. Repetiram a proeza de Jerusalém, de Israel. Duro é esse discurso. E agora, as pessoas que vocês defenderam, onde estão os cantores gospel que vocês defendiam? Vocês já sabem que eles são do diabo. Já me deram a razão, mas não tenho coragem de vir se arrepender e dizer: tinhas a razão. Reconhecemos que tu falaste a verdade. Todos estão em silêncio. E os pregadores que vocês defenderam, muitos deles já morreram, outros vocês já sabem que são homossexuais, mas ainda assim continuais a defender, mesmo sabendo que sois dignos de morrerem. Não somente vocês fazem, e também consentem com os que fazem isso. Porque aquele que financia o terrorismo também é terrorista. Aquele que financia a prostituição também é prostituta ou prostituto. Aquele que financia a violência também é violento. Quem vê o lobo, aliás, o ladrão a roubar e não fala nada, consente com o ladrão. Amém? E vocês estão a consentir com os falsos profetas. Aliás, vocês é que financiam essa máquina. Vocês é que financiam essa máquina. Porquanto vocês se agradaram com as mensagens que eles vos pregam. E nada passou despercebido. O Espírito Santo já advertiu que serão levantados no futuro ministros, e estamos a ver esses dias, que iriam pregar o que o povo gostaria de ouvir. Então vocês gostam de ouvir as mensagens de mentira, porque vocês são mentirosos. Vocês amam o mundo, por isso vocês gostam de ouvir as mensagens do mundo. E homens e mulheres que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. De tal maneira, de tanto ouvir, até os vossos ouvidos criaram comichões. Estão sempre a ouvir e nunca entenderam nada. Estão obscurecidos do entendimento. Mentes cauterizadas. Mas o Evangelho vai vos libertar. Pode acreditar. A força do Evangelho. Pois é o poder de Deus para salvar. Sim. Quem vai ficar de pé diante de um Deus santo? Quem não vai se prostrar diante de Emanuel, como está escrito? Jurou o Senhor. E pela minha vida todo joelho vai se dobrar diante de mim. Por isso eu vos trouxe o maior avivamento. O grande mover do Espírito, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros, para quebrar os corações de pedra e no lugar colocar corações de carne. Sim, sereis compungidos e convencidos e transformados para a liberdade dos filhos de Deus. Ainda bem que você ainda está vivo, porque muitos já morreram e não ouviram o que você está a ouvir, mas ainda assim serão condenados por quanto foram culpados. Mas você que está a ouvir, se você morrer assim, a tua condenação é maior do que aqueles que não ouviram. Pois você ouviu e não se aprontaste, então com maiores açoites
serás açoitado. Foge, corre, os dias são maus. Aleluia. O juízo caiu na terra. O que parecia ser verdade está a ser desmascarado. E os meus inimigos estão a esperar a minha queda. Eu vim para vencer. Eu vim para vencer. Eu vim para vencer. Eu vim para vencer. Sabias que andam à espera? Por isso, criaram todos os métodos possíveis para investigar a vida do homem e não acharam nada. E agora? Eu vos levo a mais 4 milhas. Continuem a me investigar. Quem sabe? Vão no mais profundo. Usem métodos espirituais. Os científicos não funcionaram. Usem a tecnologia espiritual e não científica, não. E todos vocês terminareis na cova, porquanto eu fui enviado do céu. E aquele que é de cima é sobre todos. E o que Deus envia fala a palavra de Deus. E Deus não lhe dá o espírito por medida. E ele veio para vencer. E ele não perde batalha. A batalha já está ganha. De antemão, pois como está escrito, e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, pois não amaram suas vidas até a morte. Sim, a nossa vitória está aqui. Sangue, palavra, cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Esses papagaios pregaram a cruz sem viver a cruz. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pregaram a cruz, mas não amaram a cruz. Sim, eu amo. Nós pregamos e amamos o que pregamos. Isto é, somos participantes também do mesmo evangelho. Estamos cientes disso. E assim nos esmurramos a nós mesmos, para que pregando aos outros, a gente não venha ficar de fora. Ou nós mesmos não fiquemos de fora. E assim nos esmurramos a nós mesmos, renunciando às nossas vidas. Sim, aleluia. E somos participantes do evangelho. Quero glória a Jesus Cristo nos seus sofrimentos, quero nas suas recompensas. Se com Jesus Cristo vocês sofrerem, então com Ele vocês vão também reinar. E se com Ele vocês morrerem, com Ele vocês vão viver. É isso que nós acreditamos. Acredito no Santo Espírito. Acreditamos nessa verdade. E nada podemos contra ela, senão por ela. E assim, glória a Deus, toda a oposição não prosperou diante de nós, porque há uma promessa, e bem patente, e não te deixarei, e não te desampararei. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E ela está edificada sobre a rocha, que se chama rocha. A rocha, a pedra que os edificadores rejeitaram, que foi posta como principal da esquina. Assim, e sobre esta rocha, a igreja está edificada, sobre a sua palavra. Glória a Jesus. Amém. Entenderam? Vou recapitular. Esses negócios hoje existem. E com a justificação não é para a obra de Deus. É para o Evangelho. Não. O Evangelho não é pecado. O Evangelho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é santa. Ok? Pecado é do diabo e não de Deus. Hoje temos esse negócio na igreja. Temos os cambistas. Temos os vendedores dos bois. Temos os vendedores das ovelhas. Temos os vendedores das pombas. Temos os que fizeram a casa de Deus como covil de ladrões. Temos os comerciantes da palavra. Mas o tema da mensagem eu disse, eu vim estragar os negócios de muitos.
E é só ver o rastro da destruição. Quem pode duvidar disso? Onde estão os milionários no Evangelho? Muitos deles estão falindo. Onde estão as igrejas da prosperidade? Os templos fabulosos. Tudo parou no tempo, né? Onde está a prosperidade de Edir Macedo em Angola? Parou no tempo. Onde está? Onde está a prosperidade do Valdemiro Santiago em Angola? Parou no tempo. O tempo mostrou tudo no tempo e pelo tempo. O Evangelho prevaleceu. Eu vim estragar. Onde estão os cantores gospel? Onde estão os meninos profetas que vieram da Nigéria? Os grandes profetas, os poderosos adivinhadores, todos sumidos. Onde está o quem? Aquele bandido que vinha do Zimbábue, que vinha sempre faturar aqui. Volta mais? Nada. O Java. Onde estão? Onde está o congolense? Papá, o Alfa local, que essa era a panela dele para vir explorar. E o Valdemiro Santiago para vir levar os milhões. Agora está a levar gorjetas. E Edir Macedo não consegue mais receber os bilhões que recebia de Angola. Negócios falidos. Estavam a pensar que era brincadeira. Hein? E os cantores gospel que viviam uma vida, uma vida de prosperidade. A música está onde? Chama os nomes deles. Todos eles sumiram, né? Começa a chamar um por um. Você vai ver, já desapareceram. Os cantores gospel de Angola. Os profetas. Estão aonde? Os tonis. Os grandes, o maior profeta de Angola, como lhe chamava o congolês. O grande profeta. Todos os negócios falidos. E aqueles que acham que ainda estão de pé, não estão nada. Está tudo falido. Tudo falido. Nem a própria prostituta mãe está em bons lençóis, mas sim em maus lençóis. Aquele que dizia que era invencível. Aquele que dizia que ninguém poderia lhe tocar. E uma madre veio até mim e disse, comigo mesmo eu falei, quem é este que afronta a poderosa, a grande igreja poderosa no mundo e fica impune? Quem é ele? Eu disse, sim, eu sou do céu. Desci para vir afrontar as bestas feras do inferno, para afrontar os príncipes deste mundo, para afrontar os reis. Eu desci do céu para vir destruir os negócios daquele que vocês chamavam como a rocha inabalável. Só existe uma rocha inabalável, Jesus de Nazaré. A rocha inabalável. O resto tudo é palha. Aleluia. E eu vos levei assim, a 20 milhas. Ouviu? 21 anos depois, a prostituta mãe ficou de joelho diante do homem de Macocola. Depois de 1700 anos a reinar. 21 anos depois, a grande fortaleza do Ocidente ficou de joelho diante do homem. A grande fortaleza do Ocidente perdeu, bateu com o homem, glória a Jesus, e ficou destornada. Onde estão os reis do Ocidente? Totalmente humilhados. Essa humilhação que vocês estão a ver aí que o Trump está a fazer ao Ocidente é o resultado da derrota deles, ok? É a derrota do Ocidente. E por isso, quem perder a guerra vai tornar-se escravo, vai ser humilhado. Ainda bem que vocês não me venceram, porque senão vocês me humilhariam. Agora eu coloco um contra o outro entre vocês. Os mais fortes vão sujeitar os fracos. As amizades foram destornadas, as alianças foram quebradas. O mundo está em pânico. A paz foi retirada da terra. Glória a Deus. A economia... Estão a ver isso tudo que o Trump está a fazer? Está a dar lugar ao cavalo preto. Esse é o caminho da desgraça econômica. Por isso, tantas taxações, taxas não são de 25%, estão a abrir o caminho para o cavalo preto. E o cavaleiro amontado em cima deste cavalo tinha uma balança na mão. Sim, não danifiques o azeite e o vinho. Essa economia que vai colapsar. Vistes? Não entendeste ainda, né?
Onde está a grande fortaleza do Ocidente? Onde estão os poderosos marabus da África? Cadê estão os congolenses, os nigerianos? Todos de joelho. Os poderes do Egito. Onde está a Índia? Hã? E o Oriente? Silêncio profundo. E o reino está a avançar. E as portas do inferno estão a ser esmagadas. E o povo que está em trevas já começou a ver luz. E a libertação é um facto. Até os povos que não ouviram falar vão ouvir e vão crer. Até onde Jesus não teria sido nomeado, será nomeado com sucesso. Até os reis desta vez vão compreender o que nunca compreenderam. Desta vez, glórias ao Filho de Deus. É isso que o homem veio para fazer. Os comerciantes perderam os negócios. Jesus faliu os negócios dele. Expulsou, derribou, viu? Houve percas. Sabe o que é derribar as mesas dos cambistas? Dinheiro espalhou. Um voou com vento. Se tinha lá crianças e não sei o que, aproveitar. Foi derrubado todo o dinheiro. Hã? Aqueles pombas que ele derribou as mesas e mandou se jogar fora, voaram. Perderam os negócios. Os bois que foram espalhados, uns não apareceram mais. Uns andaram. Eles prendeu tudo. Tudo correu na cidade. Onde foram, alguém aproveitou. Tem sempre um ladrão. Perderam os negócios. Perderam dinheiro. Perderam pombas, bois. Perderam ovelhas. É isso que eu vim fazer. E eu no espírito. Vocês estão a perder tudo. Hã? Onde vocês cantavam uma música, ganhavam milhões, gravavam um vídeo, um disco, ganhavam milhões, cantavam, cobravam. Hã? Angola parece que é que foi mais atacada na música gospel, né? Confirma aí. Angola que teve mais danos na música gospel. Eles até já não existem, né? Andam aonde esses cantores gospel de Angola? E andam com muita raiva de mim. Eles sabem. Você pensa que eles não sabem? Eles bem sabem. Eles sabem quem acabou os nossos negócios. É o homem de Coca-Cola. Aleluia. E assim eu vou fazer também com os outros. Fiz isso com os filhos. Vou fazer isso com a mãe. E vou fazer isso com os maridos. Deus abençoe todos vocês. Agora você que está doente. E eu vou te curar. Pode acreditar. Eu vou te curar. Amém? Eu fiz isso com as filhas. Vou fazer isso com a mãe. E vou fazer isso com os pais. Com os maridos. Isto é, as prostitutas filhas. A prostituta mãe. E os seus amantes. Que lhe acariciaram com as delícias. Pois ela está sentada sobre os 7 montes. Sendo sustentada por elas. E eu vou destruir todos os montes. E ele vai se assentar no chão. Nas suas fezes e nos seus vômitos. Humilhação tremenda. O que é isso que estamos a ver? Estão a ver o movimento do céu. Se chama-se Revolução Celestial. O céu entrou diretamente na guerra. Desta vez o céu não usou um ser humano. Os humanos são covardes. São amantes das suas vidas. Gostam dos pululos. Desta vez vocês foram ajudados. O céu desceu para vir tornar tudo. Pois não é surpresa, não. E já estava escrito a respeito disso. Amém. Quem é que está doente? Céus e a terra proclamam a sua glória. Hosana. Você quer provar que o céu desceu até vocês? Você que está doente, coloca a mão no lugar da enfermidade. E eu vou orar por você. Em nome de Jesus Cristo, todos que estão doentes sejam curados agora.
Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, as enfermidades saiam. Câncer vai embora. Pois está escrito, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Receba a cura. Seja livre. Seja curado. Paralítico, levanta-te e anda. O surdo começa a ouvir. O mudo começa a falar. Oh, câncer, sai dali. Depressão, vai embora. Possessão maligna. Marido da noite, sai dessa pessoa. O vícios. Ejaculação precoce. Impotência. Masturbação. Sai. Esterilidade. Ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Eu estou a mandar a minha palavra. E a minha palavra vos cura. Glória a Jesus Cristo. Agora manda o teu testemunho. Faz teste agora. Você que está intercedendo por alguém. Já está curado. Liga para ele. Diz que eu lhe curei. Vai cobrar o testemunho. Vai perguntar a ele. Vai te falar, sinto-me bem. Diz a mesma hora. Aleluia.